Glória Web TV. Evangelizando pela internet. Por que afirmamos que Jesus Cristo é Senhor, Filho único de Deus? Inicialmente, precisamos entender que o centro da fé católica é Jesus Cristo. Jesus é o nome que ele recebeu quando nasceu. Cristo é título que lhe foi atribuído, o Salvador. Todavia, a partir da profissão de fé de Pedro, os discípulos tomaram consciência de Jesus como ungido, o Messias, aquele previsto por Deus para salvar a humanidade. O nome de Jesus é poderoso por diversos motivos. Nesse momento é preciso distinguir, é preciso lembrar o hino contido na carta de São Paulo aos Filipenses, que narra a glória de Jesus por causa de sua obediência. Tende em vós o mesmo sentido de Cristo Jesus. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus como algo a se apegar ciosamente, mas esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição de servo, tomando a semelhança humana. E achado em figura de homem, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou grandemente e o agraciou com o nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres celestes, dos terrestres e dos que vivem sob a terra. E para a glória de Deus Pai, toda língua confesse: Jesus é o Senhor. Quando afirmamos que Jesus é o Filho único de Deus, afirmamos justamente que Jesus é unigênito, diferente de primogênito. E assim nos atesta a profissão de fé de Pedro, que consta no Evangelho de São Marcos e que diz: Tu és o Filho de Deus. A razão pela qual Jesus foi condenado, inclusive, foi justamente porque ele se fez Deus, como nos atesta o Evangelho de São Marcos. Os sumos sacerdotes e o sinédrio inteiro procuravam um testemunho contra Jesus para condená-lo à morte, mas não encontravam. Muitos testemunhavam contra ele falsamente, mas os depoimentos não concordavam entre si. Alguns se levantaram e falsamente testemunharam contra ele. Nós o ouvimos dizer: vou destruir este santuário feito por mão humana, e em 3 dias construirei um outro não feito por mão humana. Mas nem assim concordavam os depoimentos deles. O sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Nada tens a responder ao que estes testemunham contra ti? Jesus continuou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote perguntou de novo: És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? Então todos o sentenciaram réu de morte. Os apóstolos sabiam que Jesus era Filho de Deus, não somente pela profissão de fé de Pedro, feita antes da Páscoa, mas também porque no Monte Tabor, Deus Pai apresentou a Jesus como seu Filho. Portanto, Jesus sempre foi, desde toda a eternidade, Filho de Deus. Todos os católicos devem crer que Jesus Cristo é verdadeiramente, realmente o Filho único de Deus. Os homens são filhos de Deus por graça, mas Jesus é Filho de Deus por natureza. O batismo faz o homem corpo de Cristo e assim nos tornamos filhos de Deus. Assim, Jesus é Filho de Deus de um jeito que o homem não o é. Ele é filho por natureza, enquanto o homem é por graça. Ficamos hoje por aqui. Até a próxima semana, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe.